E se eu te dissesse que a realidade tenta falar com você o tempo todo, mas você foi treinado para ignorá-la? Todos os dias, mensagens sutis aparecem em seu caminho. Momentos precisos demais para serem meras coincidências. Aquela música que toca bem quando você pensa em alguém. O número que começa a aparecer em todo lugar. O estranho que surge do nada com a resposta exata que você buscava. Você talvez tenha ignorado essas ocorrências como simples coincidências, mas no fundo sempre sentiu que havia algo mais. E você está certo. Essas são sincronicidades, mensagens codificadas na própria realidade, empurrando você na direção de algo maior. Civilizações antigas sabiam disso. Místicos e filósofos estudaram isso. Mas a sociedade moderna chama de sorte, acaso aleatoriedade, porque o sistema não quer que você perceba a verdade. Esses momentos são provas de que o universo não é o que te contaram. Desde o nascimento, você foi condicionado a acreditar em um mundo lógico, estruturado e previsível. Tudo precisava ter uma explicação racional. Tudo que não se encaixava nesse molde era descartado como imaginação. Mas e se esse condicionamento não fosse acidental? E se ele tivesse sido projetado para manter você cego aos poderes mais profundos em jogo? Quando criança, você era naturalmente conectado às energias, padrões e intuição. Percebia como certos eventos se encaixavam perfeitamente. Sentia quando algo estava prestes a acontecer. Sabia quando alguém pensava em você. Mas quando falava sobre isso, te diziam, é só sua imaginação. Assim, com o tempo, você parou de prestar atenção. A educação teve um papel enorme nisso. As escolas não ensinam a ouvir sua intuição, a reconhecer sincronicidades, a entender energia. Elas ensinam a memorizar, seguir regras e obedecer à autoridade. Imaginar, sentir e questionar foram deixados de lado em favor da razão dura e fria. Tudo que não pudesse ser medido, pesado ou provado simplesmente não era real. Ciência virou o único guardião da verdade, mas não a ciência verdadeira, aquela que explora o desconhecido. Falo da ciência materialista, rígida, que afirma que tudo é aleatório e sem sentido. Nesse modelo, sincronicidades não passam de viés cognitivo. Ver 11 e 11 repetidas vezes, apenas uma ilusão do cérebro. Encontrar a pessoa certa no momento certo? Pura sorte. Mas o que não te contam é que algumas das maiores mentes da história, Carl Jung, Nikola Tesla, Albert Einstein, reconheceram que a realidade não é tão aleatória assim. Eles entenderam que sincronicidades são pistas de uma verdade mais profunda. Falar disso em público, porém, é motivo de ridículo. Quem enxerga os sinais é chamado de lunático espiritual. Já quem segue o modelo materialista é visto como lógico e inteligente. Isso não é por acaso, é programação social. Porque no momento em que você começa a perceber as sincronicidades, algo muda. Você entende que está conectado a algo muito maior. E a ilustração da realidade, como uma máquina fria e sem sentido, começa a rachar. Surge a pergunta: se as sincronicidades não são acasos, então o que são elas? De onde vêm? E por que aumentam quando você se torna consciente delas? Pense bem, você já viveu uma experiência tão precisa, tão bem cronometrada, que seria quase absurdo chamá-la de coincidência? Pensou em alguém e essa pessoa ligou? Abriu um livro aleatoriamente e encontrou a resposta que buscava? Viu uma sequência de números como 111, 222, 333 aparecendo em todo lugar? Isso não é acaso, é uma mensagem. E quanto mais você presta atenção, mais essas mensagens aparecem. Por quê? Porque elas são sinais deliberados de uma inteligência mais profunda, uma força que sempre esteve te guiando. O universo não é uma coleção de eventos desconectados.
é um campo interconectado de energia e consciência. Cada pensamento, cada emoção, cada intenção emite uma frequência, como um sinal de rádio. E as sincronicidades são a forma como o universo responde. Carl Jung chamou isso de sincronicidade, coincidências significativas que desafiam a lógica. Para ele, essas ocorrências eram expressões de uma ordem mais profunda da realidade. Tradições orientais chamam de karma. Místicos falam de tempo divino. Físicos quânticos descrevem como não localidade, a ideia de que tudo está conectado além do espaço e tempo. A natureza funciona por padrões e ciclos. O universo segue geometria fractal. Os planetas giram em proporções matematicamente perfeitas. Seu DNA tem sequências repetidas. Por que sua experiência humana seria diferente? As sincronicidades são as falhas da matriz, os momentos em que a ordem invisível do universo se revela. Quando você as percebe, entende que a realidade é moldável. E então surge uma nova pergunta: quem está enviando essas mensagens? Alguns acreditam que é seu eu superior. Outros dizem ser o inconsciente coletivo. Outros ainda veem como sinais do universo, Deus, energia-fonte ou até mesmo de uma simulação tentando se comunicar com seus jogadores. Independentemente da origem, uma coisa é certa: sincronicidades não são aleatórias. Elas são convites para despertar. Convites para sair do piloto automático e se tornar um co-criador consciente da sua vida. E como elas funcionam na prática? Tudo começa com a forma como seu cérebro filtra a realidade. O sistema de ativação reticular, RAS, é o mecanismo cerebral que decide o que chega à sua consciência. Se você compra um carro novo, de repente vê esse modelo por toda parte. Sempre esteve lá, mas você não percebia. O mesmo ocorre com sincronicidades. Quando você acredita nelas, espera por elas e se abre para percebê-las, sua mente muda o foco e elas começam a surgir com mais frequência, mas vai além da neurociência. A física quântica mostra que o ato de observar altera o comportamento das partículas. Isso significa que a realidade é responsiva. Sua consciência interage com o universo. E aqui entra a lei da vibração. Tudo é energia em frequências diferentes. Se você vibra medo, escassez ou dúvida, você atrai experiências compatíveis. Mas se você foca em propósito, gratidão e alinhamento, a realidade responde com sincronicidades. Seu subconsciente também é essencial. Ele está sempre processando informações, percebendo conexões, buscando padrões. Quando você define uma intenção, o subconsciente começa a alinhar eventos para te levar ao resultado. Os céticos dirão que tudo isso é viés de confirmação. Mas por que então essas coincidências têm um significado tão profundo, aparecem no momento certo e guiam pessoas a mudanças reais? Porque não são acasos. São comunicações entre sua mente consciente, seu subconsciente e uma inteligência superior. E por que algumas pessoas veem sincronicidades o tempo todo, enquanto outras não? 3 fatores: consciência, alinhamento e crença. Se você vive em um estado de dúvida e materialismo, você bloqueia os sinais. Mesmo quando eles aparecem, você os ignora. Pense em um cômodo escuro cheio de ondas de rádio. Sem um receptor, você não ouve nada. Sincronicidade é assim. Se sua mente não está sintonizada, você não percebe. Já quem vive em fluxo com as sincronicidades, treina a mente para observar os sinais. Confia na intuição. E quanto mais percebe, mais sinais aparecem. Porque o subconsciente se alinha com essa busca. E a energia-vibração também muda. Quanto maior sua frequência, mais você atrai esses eventos. Mas tudo depende de uma palavra: confiança. Ver os sinais é só o começo. Agir sobre eles é o que transforma sua vida. Se você vê um padrão, uma frase repetida, um número constante, não é acaso, é um empurrão.
O universo está te mostrando uma porta. Cabe a você atravessá-la, porque uma vez que você segue os sinais, a realidade se rearranja ao seu favor. As sincronicidades se multiplicam. O universo recompensa o movimento. E agora que você entende o que são, como funcionam e como usá-las, a verdadeira pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? A maioria das pessoas volta aos velhos hábitos. Vê um sinal, sente um arrepio, mas ignora. Espera mais provas, mais certeza. Mas a verdade é: a certeza vem depois da ação. Não ignore os sinais. O universo fala primeiro com sussurros. Se você não escuta, ele grita. Mas se você ouve, confia e age, sua vida muda. Sincronicidades não são raras. Elas estão por toda parte, esperando você despertar para finalmente enxergá-las.